Fala, cafezeiro! Estou eu aqui hoje para passar um perfume. Você deve ter visto lá no nosso Instagram um vídeo que eu falo rapidamente sobre essa técnica de jogar água sobre o café, mas hoje a gente vai aprofundar na ciência depois da vinheta. Então essa técnica de borrifar a água no café bombou no Instagram e muita gente pediu um aprofundamento, um dizer mais técnico de fato, se isso é frescura, se funciona realmente, enfim, já existem vários artigos e estudos comprovando que essa técnica ela é eficaz. E hoje eu fiz um apanhado aqui de tudo que eu li na internet e vi em vídeos de outros baristas para que vocês possam ficar por dentro do que acontece quando a gente joga um pouquinho de água no café. Então RDT, a tradução basicamente é a técnica de gotas de Ross. Ross é o sobrenome do fundador da técnica que começou esse boato de que a água melhorava o corte do grão de café ao prepará-lo no ano de 2005 através de um fórum na internet. E esse boato, eu diria, foi se alastrando através dos coffee lovers e coffee geeks, aqueles que fazem os cafés aí em casa de forma mais técnica, até que obviamente caiu na mão dos baristas que estão envolvidos com competição e buscaram ajuda mais técnica de fato através dos cientistas. E aí a gente tem um cientista aí que acabou ficando muito famoso no mercado de café, pois ele tem ajudado em diversas pesquisas. E ele é o Uma hora depois, Christopher Hannon, um cientista super renomado aí no mercado de café. Ele, além de aprofundar nessa técnica, já tem outras coisas que ele já fez por nós. Como, por exemplo, ele foi um dos cientistas envolvidos na comprovação de que congelar o café era eficaz. E ele aprofundou nessa técnica também de entender a reação da água ao moer o café. E nas pesquisas científicas ele comprova que uma das interferências na hora de moer o café está ligada à torra. E as torras mais claras vão ter uma reação, as torras mais escuras outras. Se a gente for pensar de forma mais objetiva, torras mais claras são mais duras, as torras mais escuras são mais fáceis de quebrar. E aí quando gera a fricção no moedor, gera energia estática e nas torras mais escuras, essa energia negativa é maior e na torra mais clara a energia positiva é maior. Então isso faz com que o atrito muda e consequentemente a partícula. E aí um dos testes foi fazer então essa comparação borrifando a água, pegando aqui um borrifador que tem uma aspersão boa e jogando esse pouco de água sobre os grãos em ambas as torras. E percebe-se que na torra mais escura você consegue quebrar então a estática, ela passa a não gerar tanto gruminho mais, pequenos grumos, e também não gruda no moedor. E a carga negativa passa a ser amenizada e torna-se ali um equilíbrio dessa energia gerada. Então, através dessa técnica, a gente consegue ver que além do corte ter uma significância mínima na qualidade, no caso da utilização da técnica, a gente tem essa melhoria de dispersão das partículas, que é de fato diminuir a carga de energia estática e não gerar nenhum tipo de retenção no moedor. E isso acaba sendo também um ganho técnico na hora de preparar o café. Tá, mas e aí, Gabriel? Quando eu for preparar o meu café, tanto coado quanto expresso, eu uso essa técnica, ela vai ser eficiente em ambos os preparos? Pensando em corte, ela vai ser eficiente em ambos os preparos. Pensando em minimizar a retenção e diminuir a estática, ela vai ser eficiente nos dois preparos. Porém, através de testes, foi comprovado cientificamente que no expresso ela tem uma relevância maior, pois uma das coisas que a gente percebeu é que o expresso, comumente preparado hoje no universo de café, usa essas torras mais escuras, torras médias escuras, e elas tendem a ter essa carga negativa um pouco mais alta na fricção no moedor. E quando você coloca então a água, a carga negativa é reduzida e tende a ter um melhor corte, porque lembrando que quando a gente vai fazer expresso, a gente faz uma moagem bem fininha, então dá uma certa melhorada no corte do café e isso reflete em qualidade na xícara. Diversos testes em artigos que a gente pesquisou aqui, a comparação é o expresso
E uma das coisas que é relatado lá, que quando é utilizado o RDT no preparo, o expresso tende a ficar um pouco mais lento, muito provavelmente, porque gera um pouco mais de umidade, e na hora que a gente vai compactar a porção de café no porta-filtro, ela fica mais compacta, mais presa, né, uma na outra. É como se a gente tivesse passado um pouquinho de cola entre as partículas ali, que no caso é a água, e ela começa a ficar mais resistente. E assim a água tem uma pressão mais uniforme, de maior resistência, onde tem uma taxa de solubilidade maior, ou seja, você tem uma concentração maior de sabor na xícara quando você usa o WDT. Sendo quando você não usa, você tende a ter partículas mais secas e, se mal compactado, isso pode facilitar a passagem da água, a oxigenação, a formação do dióxido de carbono, trazendo um perfil sensorial totalmente diferente. Então, no expresso, você vai ter uma diferença mais relevante em relação ao café filtrado. Uma coisa que é importante a gente relembrar é que todo café tem uma água remanescente na semente, né, que é quando sai lá do terreiro, chega para nós aqui para ser torrado por volta de 11,5%, 12%. Quando é feita a torra, ela não é eliminada 100%, fica uma porcentagem muito pequena, mas ainda fica. Mas quanto mais escura é a torra, menor é a taxa de umidade dentro da semente. Então aí a gente já começa a entender que o impacto do RDT, principalmente nas torras mais escuras, ele acaba sendo mais eficiente, exatamente porque ali não tem tanta água remanescente mais da própria torra. Para tudo aí! Galera, um detalhe importantíssimo que precisava entrar nesse vídeo e depois passando aqui, a gente fazendo revisão do vídeo, e cara, tem que colocar isso lá. Isso aqui vai responder várias coisas que acontecem no dia a dia do barista. Relacionado à umidade do ar, o nosso expresso, às vezes, no dia a dia, ele muda um pouco a regulagem, né? Às vezes você abre a cafeteria, regula o expresso, aí por volta de meio-dia, 1 hora, muda a umidade do ar, consequentemente o café muda a extração, que é exatamente esse fenômeno da umidade que a gente está provocando aqui através do RDT, jogando a água no café, ele acontece naturalmente no nosso dia a dia, exceto aquelas pessoas às vezes que tem uma cafeteria climatizada, que não tem tanta interferência, mas a grande maioria das cafeterias que a gente visita, que estão abertas na rua, passam por essa dificuldade, né, de mudança de clima e desajuste da extração. Então presta atenção, porque pode ser a umidade do ar que está mudando, consequentemente muda um pouco o comportamento do café ao ser triturado e muda a extração. Então esse fenômeno que a gente achava que era alguém que ia lá mexer no moedor e atrapalhar a nossa extração, é a umidade relativa do ar que está impactando no resultado da sua extração. Então vale reforçar que a técnica do RDT, basicamente o estudo está direcionado à diminuição dessas micropartículas que ficam sobrevoando, que é devido à quebra de energia estática, que o café não gruda mais no moedor. Então essa foi a primeira identificação da técnica. A segunda é, puxando com um microscópio, antes da técnica, os cafés geravam pequenos gruminhos. E aí você via ali que a energia estática ainda estava nas partículas. E aí uma grudava na outra e virava pequenos bloquinhos. Com a aplicação da técnica, isso diminuiu, né? Então tem alguns ganhos. E o que vem em terceiro lugar, e não é muito explorado ainda é uma investigação que acontece por trás, é se o corte muda. Mas já existem alguns relatos de alguns baristas que perceberam que há uma diferencinha sim no corte quando está o café um pouquinho mais úmido. Um exemplo que eu adoro usar é, por exemplo, quando um pedreiro vai cortar uma pedra, ele costuma pôr a água para dar uma refrigerada, obviamente, ali no corte, mas facilita o corte da pedra. Então, querendo ou não, ele também está usando dessa técnica ali para cortar de maneira mais eficiente aquela pedra. Então, se a gente for pegar na essência, pode ser sim que o corte melhore em algum momento, né? Mas todo o estudo científico que está no artigo que vocês vão ter acesso, ele explica em detalhes, principalmente essa questão da diminuição das partículas que se dispersam e grudam no moedor. A energia estática ela é diminuída, isso não vai acontecer mais, e também a diminuição da aglomeração das partículas entre elas.
e isso também acaba sendo um ganho quando se aplica a técnica. Mas não esquece de pegar todas as dicas que a gente deu no final do vídeo. Agora continua vendo. Então a nossa receita de expresso aqui, eu estou utilizando 20 gramas de café. A gente colocou 4 borrifadas de água aí. É mais ou menos o que pede lá o estudo. O estudo científico fala em coisa de 18 gramas para 4 borrifadas. A conversão seria 0,05 mililitros de água a cada 18 gramas. Por isso que é importante ter aí um borrifador que tenha uma aspersão bem distribuída para você não encharcar o seu café. Bom, quando você usa a técnica, então, tende a ter uma estática menor, né? Gruda menos partícula de café no seu moedor. Essa é uma das vantagens. Agora vamos preparar um expresso. Muito bom. Bom, e aí você deve estar se questionando, Gabriel, mas é muito semelhante ao WDT, é isso? Não, é diferente, porque no WDT a gente não tem adição de umidade, então acaba que a reação da extração é diferente. Como vocês já devem ter visto aí nos vídeos no Instagram, é comum as pessoas usarem as duas técnicas aliadas para ter um padrão ainda mais homogêneo. A outra pergunta é, Gabriel, isso pode danificar o meu moedor? É bom você entender qual é o tipo de moedor você está utilizando. Quando a gente fala no moedor um pouco mais profissional, ele tende a ter todos os mós e os encaixes ali no interior de inox, né? Ou algum material que não enferruja com facilidade. Mas ainda assim, é bom sempre fazer uma pequena higienização. O que a gente não pode esquecer é que mesmo um grão de café torrado normal, ele tem uma taxa mínima de água. Então ele sempre está recebendo ali, na fricção do moedor, um pouquinho de água. Agora, você que tem moedor com lâmina de cerâmica ou algum moedor um pouquinho mais inferior que tem peças em metal, cuidado que sim, isso pode danificar o seu moedor e causar algum tipo de ferrugem. No uso profissional, é recomendado? Eu diria que ainda não é utilizado, porque o olhar ainda está para alguma coisa micro, né? Não está para o macro. Eu diria que todas essas técnicas domésticas que têm sido eficientes ao longo do período, a indústria de equipamentos tem olhado para elas para ver se tem alguma saída para melhorar os equipamentos profissionais. Quando a gente pensa em congelar o café, teoricamente a gente também já está trazendo um pouco de umidade para ele. Então, uma das tendências é a cúpula do moedor ter um controle de umidade dentro da cúpula e temperatura. Já existem alguns testes acontecendo em relação a isso e eu espero que ao médio prazo de tempo a gente já vai ver alguma solução da indústria para cafeteria, vamos dizer assim, para o uso comercial. E aí tem uma pergunta que eu diria que ela é bem recorrente, ou eu diria que a brincadeira é muito recorrente na internet. E muitos produtores de conteúdo têm falado que a gente tem saborizado o café com essa aguinha, colocando um sabor ali para o café trazer notas diferenciadas. Como eu digo, né? A partir do momento que você insere alguma coisa num café puro, ele passa a não ser um café puro mais.
Eu não recomendo fazer isso na técnica de RDT, porque esse café vai entrar em atrito com a lâmina do seu moedor. Então pode ser que você não vai conseguir ter uma eficiência de higiene pós a utilização da água saborizada. E isso vai começar a trazer gosto indesejado para outros cafés que você inserir ali. E o outro componente que pode estar misturado nessa água pode ser corrosivo, a gente não sabe. Por exemplo, o limão. O limão a gente sabe que ele tem um poder ali diferente, né? Ele mancha as coisas, ao mesmo tempo ele limpa. Então pode ser que esse produto extra que você adicionar na água possa estragar o seu equipamento. Bom, eu dei uma simplificada nessa história do RDT para vocês, colocar ou não colocar o perfuminho no café, mas obviamente essa história ela é longa. Esse estudo ele ainda está em revisão, se assim eu posso dizer, né? São vários testes, vários baristas, cientistas que estão entendendo essa técnica e como ela funciona em diversidade de torre, em diversidade de café, de processo e por aí vai. Mas para você que quer aprofundar nesse estudo técnico-científico, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o estudo científico que foi base aqui para que a gente pudesse resumir o vídeo para vocês conhecerem mais dessa técnica. Então não deixa de acessar na descrição o artigo. Para isso você vai só precisar fazer um pequeno cadastro e vai ter acesso ao artigo lá, que tá completaço, só que tá em inglês, mas nada que um bom tradutor não resolva. Para você que já conhece a técnica ou faz e não sabia o porquê, deixa nos comentários aí qual é a reação, se você tem sentido diferença no sabor do café. Mas agora eu vou dizer, nos últimos dias o calor que anda fazendo, um RDT cai bem. Até semana que vem, até o próximo vídeo.